E aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Isso mesmo, galerinha. Agora, peço para todos vocês pegarem o material que vocês receberam aí, ó, e vamos acompanhando, vão anotando todas as questões da aula 47.1, ok? E ó, anota direitinho, não preocupa não, porque nós vamos fazer depois, na aula 47.2, uma revisão desta aula, porque vai ter atividade, tá bom? Então, olha só, acompanhando a aula de hoje, nós vamos falar sobre ovinocultura, mas vamos somente enfatizar o processo de criação e produção. E dentro desse sistema de criação e o sistema de produção que envolve a ovinocultura, claro que sempre estamos fazendo a sinalização do mercado. Claro que sempre estamos fazendo o potencial de aumento da produtividade com ganho, né? E aumento da produtividade com ganho, isso é óbvio, Jefferson. Mas também o bem-estar animal, tá bom? E para a aula de hoje, nós vamos falar da habilidade. Nós temos a habilidade 07, tá bom? Que é identificar e explicar as questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e biológicos dentro do processo de criação e produção na ovinocultura. Então vamos seguindo em frente. Aí para começar, criação de ovelhas, né? Tanto da produção e os sistemas. Quais são os sistemas utilizados? Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Então, meus queridos, aí ó, sistema de criação. Nesse sistema de criação, nós temos aí um objetivo. No sistema de criação, nós temos também os produtos, né? Esses produtos que interessam. Então vamos lá, sistema de criação. Para o primeiro, né? O objetivo da criação é a produção de alimentos de origem ovina na forma, tanto que na imagem nós estamos mostrando, carne, leite e de outros produtos, tais como lã, couro, que são extraídos desses animais, além dos cascos e também esterco. Eu vou colocar aqui, ó, vamos marcar, não, essa cor não vai dar não, essa, aqui ó, esterco e o casco são subprodutos, tá bom? Que servem e auxiliam na manutenção ou também na viabilidade desta criação. Como assim, professor? Todo material, pessoal, por exemplo, o objetivo é carne, leite. Claro que também tem um processo de lã e o couro, mas na nossa região, a grande maioria das criações são ovelhas deslanadas. Ovelhas deslanadas, então o produto é o couro. Também tem o leite, que tem uma especificidade. Mas como nós estamos tratando de um subproduto, e esse subproduto que eu destaco aqui, ó, é mais o esterco. Tem sim o casco, mas o esterco. Meu diretor, pode voltar aqui para mim. Exemplo, pessoal, tanto na produção, na criação de ovelhas, nós podemos utilizar aí o que a gente chama, calma aí que eu esqueci o nome da palavra, suplementação, né? Então você pode utilizar o esterco para a fabricação de compostagem, e nessa compostagem aí você tem uma rentabilidade, você pode vender ou retroalimentar a criação. Como assim, professor? Utilizar em plantações que serão direcionadas para a produção de volumosos. Claro que se a gente está falando sobre criações e produção utilizando adubação orgânica. E através disso você suplementa
a nutrição animal, que na grande maioria, dependendo da situação, do levantamento feito aí na sua propriedade, se vai ser por pastagens ou se você vai adicionar isso na nutrição animal, tá bom? Continuando aqui, aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Pessoal, o nome científico, Ovis aries, período de gestação, 150 dias, expectativa de vida aí, ó, 12 anos. Por que de 10 a 12? Porque depende da raça que você vai estar utilizando aí, tá bom? Tem as lanadas e as deslanadas e também o sistema que você vai empregar. Aqui nós temos o peso do macho de 45 a 160 e as fêmeas 45 a 100. Professor, dessas informações, pessoal, nós vamos frisar aqui para vocês que é muito importante. Os 150 dias de gestação. Professor, essa informação, todas são importantes, mas essa informação ela é importante para que você possa aí, organizar, alinhar o período gestacional, o plantel, as matrizes. E aí você tem que ter um fluxo de gestação para que você realize o processo, não só o processo empírico, mas utilizar do processo de inseminação artificial. Desta forma, você tem um processo de produção leiteira e também corte para o abate, um número, né? O número do plantel, uma quantidade que supra todos os gastos que são, né, todo o investimento, vamos dizer assim, que é realizado no processo da ovinocultura. E aí, esse investimento, esse gasto, esse fluxo, tem uma relevância do sistema, se você vai utilizar o sistema intensivo ou o sistema semi-extensivo. Tá? Claro que para a grande maioria, dependendo da avaliação da propriedade, é utilizado o sistema semi-intensivo. Como assim, professor? Na primeira figura, nós observamos, aqui, ó, fazer assim, Jefferson, apague essa besteira que você fez agora. Aqui, essa é a primeira figura. Esta é a segunda figura. No sistema, na primeira figura, é extensivo. Nas propriedades, quando você faz o levantamento, você olha primeiro, você verifica se é tudo extensivo ou semi-intensivo. Só que o que a gente observa? Que a rentabilidade é quando você faz um determinado período, fica extensivo, e depois o semi só para engorda. Então é um sistema de como é que eu falo? Terminação. Sistema de terminação engorda. Uma parte do rebanho ganha uma suplementação, tem a ração, mais o volumoso por um período de tempo para engordar e ser direcionado para o abate. Então, é de suma relevância para a criação definir o projeto de sistema. Então, tem que definir o sistema de produção que será realizado. Se é somente para engorda, eu tenho... Professor, o senhor está falando aí, parece que o senhor está falando só do semi-extensivo. Pessoal, o rebanho, se você deixar ele solto, extensivo, se você deixar ele solto, pastando, eu concordo, tem que ter os piquetes definindo o período, né, que ele vai ficar naquele piquete. Mas dependendo do processo de equalização do rebanho, você direciona ele na figura 2, que na figura 2 você deixa ele o quê? Só na engorda. Então, definir o sistema de produção que será implantado na propriedade ganha, possibilita, determina um dimensionar a demanda do mercado. O que significa isso?
quando não se tem um local para armazenar o rebanho que foi abatido, então você tem que saber como eu vou controlar esse processo, senão você vai ter o produto e não vai ter para quem vender. Tá bom? O local e decidir também uma cor das atividades de exploração adequada para a sua região. Exemplo, se na sua região a demanda for leite, e você sabe que o processo de produção leiteiro da ovinocultura é totalmente diferente do rebanho bovino. Então, a demanda na nossa região, o que nós observamos é a demanda para carne. Então, o leite é um processo só de subsistência ou direcionado para o mercado específico, que não fica aqui no estado. Isso é mandado para os outros estados, tá bom? No sistema de criação também é importante escolher a raça, que dependerá se a produção for corte ou lã. Claro que na nossa região, a gente observa aí uma demanda para corte, né? Não para lã. Então, tem que verificar a raça que melhor se adapta aqui na nossa região e o processo de produção. Esse processo de produção, claro que na nossa região vai ficar definido somente carne ou leite, lã, couro, o estérico. Isso são subprodutos que você pode ter uma rentabilidade maior se você utilizar isso para a própria produção. Alguns realizam isso para a venda. Material que deve ser apresentado de alta qualidade. Que material é esse? É no processo de produção carne, é no processo de produção do couro. Tá? A carne, em relação à carne, tem que apresentar com fibras uniformes e resistentes. Aqui, pessoal, eu vou voltar, antes de mostrar essa imagem, eu vou voltar aqui só para definir uma aqui, ó, nesse slide. No sistema semi-intensivo, que é a figura 2, você observa que tem, né, uma região de abrigo, aonde vai ter a comida ali naquela cerquinha, que eu vou marcar de vermelho, é onde é disponibilizado o alimento. Aqui, ó. Essa região aqui, ó, cercada, cada vão desse, pessoal, é para um animal, e ali tem a ração e também a suplementação do volumoso. Esse é o sistema semi-intensivo. O animal não vai, ele fica delimitado, uma delimitação diária, ele não vai gastar energia pastando, tá? E nessa delimitação ele está no sistema de engorda. Voltando para o slide, onde a gente mostra o aprisco. Professor, como eu falei, se você for utilizar o sistema extensivo, para caprino se utiliza muito o aprisco, que é um local aonde o animal vai se refugiar em épocas de chuva. E também ali ele consegue alimentação. Há vários modelos de aprisco, que o utilizado é o suspenso, não esse que nós estamos mostrando aqui. É aquele suspenso com as ripas vazadas para melhorar o processo de higienização. Prof, aprisco é utilizado mais para caprinos, não ovinos. Mas, em época, se você fizer a escolha de extensivo, você tem que sempre levar o rebanho para um local seguro em épocas de chuva, nosso período chuvoso. Então, aconselha-se fazer o aprisco tanto para caprinos como para ovinos, para que na época do nosso verão amazônico, que é esse inverno amazônico, o animal possa se proteger. Não há limitações para a criação de ovino quanto a
temperaturas e suas variações. Contudo, assegura o animal local seco e bem ventilado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente for falar sobre processos de doença, uma que afeta muito tanto caprinos como ovinos é verme. E tem um diagnóstico, quando a gente vai ver verme, é bem no olho, dá para observar, tu acredita? Na gente, quando a pessoa está anêmica, que está com verme aqui no intestino, se tiver pálido, mas no caprino a gente vê o verme. A gente vai ver isso. Tem que tomar muito cuidado com apisco no processo de higienização, senão isso pode prejudicar também. A gente vai ver isso lá para frente. Agora, vamos falar do sistema de produção. Uma coisa é o sistema de criação. Sistema de criação, definir o levantamento da propriedade, se é extensivo, se é intensivo, definir também a raça, definir se vai ocorrer processo de suplementação, porque se você estiver fazendo suplementação desse animal, você tem que direcionar o subproduto para viabilizar o volumoso, que é uma suplementação na alimentação. Isso tanto para caprino como para ovino, mas no ovino, pessoal, tem que ter uma preocupação a mais, porque nós utilizamos esse animal deslanado. São poucas regiões aqui do estado que faz a produção também de lanados. Então, sistema de produção. Em relação ao sistema de produção, cujo objetivo seja leite ou carne, deve-se estar atento à alimentação adequada do animal, além de se verificar o controle e o manejo das pastagens, para que elas possam ser utilizadas de melhor forma possível. Pessoal, vou aqui destacar uns itens chaves, tá? Por exemplo, sistema de produção. O objetivo, dependendo da raça, leite e carne. Ficar atento ao que a gente fala. Nutrição animal. E aí entra a qualidade da pastagem. Se eu falo qualidade de pastagem, claro, significa que você está fazendo do uso extensivo. Se é do uso extensivo, a qualidade da pastagem, o tempo que esse animal vai ficar lá, é diretamente proporcional à área que você tem para utilizar e à quantidade de piquetes. Por quê, professor? A área vai ter que ser subdividida em piquetes e esses piquetes vão ter que comportar uma quantidade de cabeça, quer dizer, do animal e o tempo que ela vai ficar para poder fazer intercalar. Vai ficar tanto tempo pastando num piquete, aí você transfere para o outro piquete, deixando o primeiro descansar, para que desta forma tenha quantidade de alimento para esse animal durante o processo de produção. Prof, se isso é para carne, perfeito. Isso não serve para leite. Mas só que no sistema de criação de ovinos, não é igual ao bovino. Bovino você pode fazer só leite, produção de leite ou produção de carne. Tem gente que faz os dois. Caprino não. Caprino, quem cria caprino para corte, tem que utilizar o leite. Só que o leite não é um produto único. Ele é secundário. Exemplo. Vamos lá. Com essa cabeça para funcionar. Gado, tu pode fazer só gado de leite e não fazer corte. Você pode fazer só corte. Só que é para engordar. Por causa da alimentação. Tem toda uma estrutura. Ou tu faz os dois. Quem tem muito dinheiro, né? Faz os dois. Muitas pessoas da agricultura familiar utilizam o gado para corte e o leite para subsistência. Então, utiliza para comer o leite, só tomar o leite, e o que sobra, vende. Vende, né? Só que, pessoal, para ovino, a quantidade de leite produzida não é tão interessante.
Dependendo da área, não é pelo mercado. Agora, se você verifica que o mercado você tem como abastecer o mercado, o número do rebanho que você precisa para obter uma quantidade de leite, que na grande maioria o leite não é utilizado para beber, ele é mais processado, iogurte, queijo e cabra, ovelha ou cabra, vai tudo para queijo. Então você precisa de uma quantidade maior de leite para tirar queijo desse leite. Entendeu? Então, aí você vai ter que ter se você for produzir o queijo, toda uma estrutura que você tem que deixar preparado. O da vaca, você não faz isso, você fornece o líquido. Aí tem que ver o quê? Custo e benefício. Então, para ter uma quantidade de leite que é viável ao mercado de ovinos, tu tem que ter um rebanho muito grande. Aí tu vai ficar com rebanho só para leite? Não, tem que ter o corte para subsistência, para compensar viabilidade. Tá bom! Há 3 sistemas de produção. No sistema extensivo, deixa eu... Só para a gente não perder o fio da minha... no sistema extensivo, os ovinos são criados soltos, no pasto, sem necessidade de instalação grandiosa e de tecnologia de produção. As principais desvantagens desse sistema são baixa produtividade, não sendo recomendado para a produção de ovino comercial, e ocupação de grande área de extensão da terra e risco de predação. Óbvio. Você tem que delimitar uma área e certamente você tem que tomar mais cuidado, porque esse animal é um animal de pequeno porte, é um animal que tem, dependendo de onde você mora, tem predador, até cachorro ataca esse animal. Só que aqui, baixa produtividade. O que a gente quer dizer com baixa produtividade no sistema extensivo? Você tem muitas pessoas, como eu estou mostrando na imagem aqui, não pode deixar ele solto na área. Essa área tem que ser subdividida. Ele tem que ficar em piquetes. E aí você tem que ter um investimento para aumentar esta produção, esse ganho de peso em menor tempo. E aí você tem que ter um maior investimento. Essa é a desvantagem. Qual é a desvantagem? Você precisa, na sua propriedade, preparar. Não acontece isso com gado, gente. O piquete de um gado é maior. O piquete do ovino tem que ser menor. Aí você diminui a quantidade para você conseguir intercalar um piquete com o outro. Isso também vai depender da qualidade do pasto e se você também está utilizando suplemento para melhorar, tá bom? Professor, é igual o sistema de produção de leite? Tem que ter a compensação e a viabilidade? Isso. Então, olha aí, falando dos piquetes, existe o sistema extensivo com divisões de piquete. Então, uma coisa é você ter o pasto para o gado, outra coisa é você ter o pasto com formação de piquete para ovino, e é o mesmo para caprino, tá bom? Consiste em um sistema inteiramente a pasto, quando a gente fala extensivo. Não há suplementação e como a área de pastagem é dividida em piquetes, faz a rotação ou intercalação. Rotação ou intercalar no sentido, uma hora ele vai ficar em um, outra hora ele vai ficar no outro. Tá? Faz a rotação dos animais por um determinado tempo pré-definido nesse piquete. Professor, claro, tem um cálculo que a gente faz, pessoal, em outra área, e também verificar o melhor pasto para esse animal, levando em consideração que você tem que também fazer o processo de limpeza desse pasto quando você vai iniciar a produção. Então, se você é um ovinocultor ou um caprinocultor,
não pode se ter, então, um processo de produção de bovino, tá? Porque a demanda e também as doenças têm que ser levado em consideração o processo de higienização desse pasto. O sistema semi-intensivo. Os ovinos são soltos pela manhã, de preferência depois das 9 da manhã, o que diminui a contaminação por vermes e presos novamente pela parte da tarde para que passem a noite fechados. Primeiro, os ovinos são soltos pela manhã, de preferência às 9 da manhã, né, que diminui o tráfego, e depois, eles partem, são fechados na parte da tarde. Lembra quando eu falei que o sistema, é assim, eu também concordo, né? O semi-intensivo é quando você tem o animal preso e depois você solta ele para pastar. Ok? O extensivo, você deixa ele solto, nos piquetes, tem que fazer. Agora, o semi-intensivo, pessoal, quando você utiliza desse semi-intensivo, tem que tomar muito cuidado com uma questão. Você precisa fazer o revezamento das baias que são utilizadas e também suplementar com volumoso ou quantidade de ração em cada coxo, levando em consideração o número de cabeças que você tem para cada área que ele vai ficar reservado. As principais vantagens desse sistema são: melhora os índices de produtividade, melhora o controle zootécnico e sanitário. Aqui, ó. Melhora os índices de produtividade, o animal vai ficar preso por mais tempo, não gasta tanta energia, só que você tem que fazer uma suplementação. Melhora o controle zootécnico sanitário. Por quê? O animal não vai estar o sistema de criação não vai estar solto. Mas claro que se ele estiver solto, você, produtor, tem que pastorar. O que é pastorar? Oi? E tem o maior espaço, você tem que pastorar. O que é pastorar? Aqui, ó, melhora o controle zootécnico. O que é isso? Se o animal está preso e tem diarreia, tu vai ter que fazer limpeza do bebedouro, limpeza do coxo, e nesse momento que tu faz a limpeza, tu observa as fezes, tu observa a urina e tu observa se o animal está apático. Controle sanitário. O animal se o animal tiver com verme ou problema gastrointestinal, alteração nas fezes, alteração na urina, tem um lugar que tu vai observar. Se ele está solto, maior área, tu tem que pastorar. O que é isso? O rebanho está lá comendo. Aí tu tem que andar, tu pega um cavalinho, pega a moto, tem que dar uma andada e observar se tem algum animal deitado. Não é um animal igual a vaca que fica deitada ruminando. Ele sempre está em pé, ele sempre está andando. Tem que ver lá, é um gasto maior. Tem que ter tempo, tem que ir lá para fazer isso. Extensivo. O semi, toda hora que ele vai estar preso, tu vê se o animal está interagindo com os outros, tu vê as fezes, tu vê a urina, para, se tiver alguma alteração, tu fazer uma intervenção já, no início. Essa é o controle sanitário. Diminui a contaminação por vermes. Professor, não entendi essa. Porque se o animal está preso num lugar só, não é mais fácil ele se contaminar? Não. É lá no pasto. Por quê? O animal infectado, ele faz o dejeto lá no pasto. Aí o outro vem e come. Então, na verdade, diminui a contaminação. Quando a gente para pensar, lá no pasto, se você não for andar, olhar a alteração na verme, a disseminação é isso. É contaminação, mas a palavra é disseminar. Por exemplo, eu tenho aí 100 cabeças, né?
Aí tem um que está com, vamos lá, tem um que está com diarreia, mas diarreia provocada por verme. Aí você não consegue, se tiver, vantagem do sêmen, ele está preso. Estou comparando preso com bicho solto. Quando o bicho está preso, tu consegue ter uma visão melhor de quem não está interagindo. Ele está solto, tu não consegue ter uma visão melhor para você entrar com uma intervenção medicamentosa no início. Então você isola o animal quando está com verme. Eu falei verme, mas pode ser, não deixa de ser. Verme, ameba, protozoário. Uma coisa é um verme, outra coisa é protozoário. Que causa, né? É por isso que eu falei ali vermes, mas é verme, bactéria, protozoário, que baixa, faz o animal ter diarreia. Ectoparasitas. Também. Ectoparasitas. Tá bom, deixa eu concluir esse pensamento aqui. Então, se ele está solto, um animal, eu tenho 100 cabeças, um animal defeca, ele solta ovos, e aí vem outro, aí chove, está colhendo solto. E aqueles ovos, depois eles se espalham e os outros animais vêm e comem. Então, o que acontece? Vai ter uma disseminação no rebanho. É mais rápido essa disseminação. E se tiver sêmen preso, você já viu, é um lugar, é uma área menor, você já viu que teve uma alteração nas fezes? Tem como tu identificar o animal, porque suja, ele tem pelos. Tu já vê qual é o animal que está com esse problema, tu isola ele e faz a intervenção medicamentosa in loco. Se tiver uma disseminação no rebanho, tu vai ter que gastar mais com remédio. Então, tu tem essas vantagens. Professor, tanto caprino, ovino, gado, qualquer criação, o semi-intensivo, você vai comprar, você já tem, não vai comprar porque vence, né? Mas você já tem que ter uma reserva, porque se acontecer, você tem como utilizar uma reserva para remédios. Você não precisa comprar, antecipar, porque isso vence, produto vence, mas você tem que ter uma reserva. Sim, uma reserva financeira, para quando acontecer você já compra, mas com qual pensamento? Prevenção não, intervenção. Prevenção é o manejo. Se você, o que é prever? Diminuir, amenizar vermes, diarreia, doenças vermífagos, né? Aí entra protozoário, bactéria e o verme. Você tem que manejo de limpeza. É um manejo você observar se o animal começou a ter alguma alteração na verme para você intervir. O gasto é menor. Se isso estiver disseminado no rebanho, você vai ter que gastar e comprar mais remédio e o período de tratamento também. E ainda mais com veterinário. Então, tudo isso é uma vantagem. E possui menos risco de predação. Ok, meu Deus, 6 minutos. A grande desvantagem desse sistema está relacionada à estrutura, né? Eu não vejo uma desvantagem, né? Mas chega a ser madeira, porque você tem toda uma estrutura, entendeu? Eu estou falando de 100, 200 cabeças, aí tu tem que pensar, eu tenho que ter estrutura para o reprodutor, tem que estar separado, uma estrutura para as matrizes e o rebanho. Quando eu falo rebanho, é quem está para engordar e abater carne. Quando eu falo de rebanho, eu tenho macho, eu tenho matriz e o rebanho de leiteiro. Então, tu tem que ter uma área e toda essa área tem que ter cerca, toda essa área tem que fazer a limpeza aqui, repor, toda essa área tem que ter coxo é caro, toda essa área tem que ter ração de reprodutor, ração da matriz e a ração do rebanho. E os filhotes recém-nascidos não ficam junto com quem está no sistema de engorda. A ração é outra.
O que é igual para todos, suplementação, volumoso. Que aí tu tritura milho, soja, sorgo, capim cameron. Aí tu vê um desses, capim cameron, sorgo. Como é que eu falo? Volumoso. Tá bom. O sistema intestino de ovinos fica confinado direto, ou seja, em construções de área restrita, em área de alimentação necessária se for fornecido no coxo. Pessoal, professor, gente, eu estou falando isso aqui porque cada um tem que fazer o levantamento da área que é necessária aí na sua propriedade. Mas, ao meu ver, não compensa o sistema intensivo, só quando eu falo de terminação. Qual é a principal vantagem? Maior produtividade, maior por animal, maior produtividade por área, uso, claro. O que esses usos tecnológicos, professores, na área de ovino? A gente vai ver numa área específica delas, tá? Para a produção de alimento, viabilização e, assim, colocação do maior número de animais no mercado. O que é isso? Fluxo. Você tem que ter um fluxo de abate. Claro que eu tenho que... Se você tem 100 cabeças que você vai abater, tem que ter 100 cabeças que vai substituir naquele processo. O processo de transferência do animal. E melhor acompanhamento desse animal que vai possibilitar, olha aí, ó, prevenção e correção rápida. Lembra? Sistema intensivo, meus queridos. Você consegue realizar uma intervenção medicamentosa, intervenção profilática ou uma intervenção na nutrição desse animal, porque você consegue visualizar no início de alguma alteração, pelo processo da área que você vai estar utilizando. As principais desvantagens. É claro, tem que ter um alto investimento, o custo para manter esse animal numa estrutura fechada, da qual ele não vai sair. Você vai trazer para ele o quê? Água, vai trazer alimentação, ração, volumoso. O animal também vai ficar em um curto período ali, porque ele está para engorda. Maior demanda de mão de obra. Por quê? Porque não é só fornecer a ração, não é só fornecer o alimento, não é só fazer a higienização da caixa que vai dar água para ele. A higienização do coxo a cada intervalo de alimentação. Se você colocou ração, tem que fazer a limpeza para colocar o volumoso. Por quê? O volumoso ele é úmido. E o volumoso úmido, se entrar em contato com a ração, pode ocorrer o processo de fermentação. E se tiver fermentação, é diarreia na hora. Tem que tomar cuidado com isso. Pessoal, claro que... Professor, eu posso fazer uma estrutura dessa? Intensivo, somente para engorda? Claro que pode. Aqui, meu diretor, meus queridos. Claro, isso aí é passo a passo. Né? O que a gente observa que o sistema de criação de ovino e de caprino, ela está se caminhando para isso. É como você não chega a ser um semi-intensivo, mas em determinado período de desenvolvimento do animal, ele é criado em pastagem, não solto. Como é que a pastagem não é solta? É porque tem piquetes. E você intercala esse animal em cada piquete por um determinado período, e depois, quando ele está pronto somente para engorda, ele fica em um curto período dentro de um galpão, de um sistema intensivo. Claro que você tem que fazer um cálculo para poder verificar a quantidade do fluxo. O animal vai ficar ali. O período que você vai definir também, ração ou volumoso. Tá bom? Meus queridos,
Com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula. Daqui a pouco nós voltamos para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque tem atividades, ok? Aguardo vocês. Tchau, tchau.